Boa noite, boa noite! Hoje temos live, terçou é dia de live por aqui. Hoje a minha convidada mais que especial é a endocrinologista Sabrina Toscan. Ela que vai, boa noite para quem tá chegando, boa noite Mari, boa noite Felipe, boa noite Cris. Bora lá todo mundo participar, que hoje a live vai estar bem bacana com a endocrinologista Sabrina Toscan. Qual que é a sua dúvida sobre o Ozempic? Você já usou? Foi no médico? Fez certinho? Não fez? Voltou peso? Você estava muito acima do peso, por isso que usou? Ah, tava só com uns quilinhos a mais e quis eliminar esses quilinhos. Oi, Flávia! Oi, Maurício! Então fiquem aqui. Fiquem aqui que hoje vai estar muito legal a live. Se tiver alguma dúvida, no final vou estar colocando caixinha hoje lá no meu story. Vou fazer votação pra gente ver o circo pegar fogo mesmo. Porque é um medicamento muito questionado, né? Tem muitas pessoas que falam mal. Por quê? Será que faz mal mesmo? A gente sabe que tem muita informação aleatória. A gente busca muita coisa na internet. Então vamos hoje ter as informações mais certas, as informações mais corretas de quem realmente entende, de quem realmente sabe. Então deixa eu já ir convidando a minha convidada mais que especial. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Deixa eu achar ela. Opa! Vamos ver se vai dar certo. Boa noite, Andréia. Oi, todo mundo. Oi, Sabrina. Boa Oi, noite. oi, Cris, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Sabrina, obrigada por ter aceitado o meu convite. Nada nem ninguém melhor do que você para estar falando sobre esse assunto tão polêmico, entre aspas, né? Que são as medicações mais invasivas quando a gente fala de emagrecimento. Boa noite, todo mundo que está chegando. Se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir colocando aqui, que a gente vai esclarecer muita coisa que a gente conseguir falar hoje. Sabrina, eu vou direto ao ponto, né? Acredito que a medicação hoje mais falada, que está em alta, até, enfim, internet, muita informação que a gente tem, é o Ozempic. A gente sabe que sim, que ele é um medicamento, que ele é usado para o diabetes tipo 2 e também para a obesidade, né? Mas assim, infelizmente tem muitas pessoas que acabam usando de forma incorreta. Mas me fala um pouquinho assim sobre o Ozempic, função dele, por que que é, por que que não é, se é importante mesmo. Então, tá, vamos lá. Obrigada, Cris, por ter me convidado. Fiquei bem feliz, tá? Ainda mais para falar sobre esse assunto e esclarecer, né, muito sobre o uso do Ozempic, mas também sobre a obesidade, que é uma doença, né? Então, antes de mais nada, até eu queria falar um pouquinho para desmistificar sobre isso, porque antes de tudo a gente tem que diferenciar a obesidade, que é uma doença, do desejo social de emagrecer, né? Uhum. Porque muitas pessoas querem melhorar o corpo, secar para o verão, perder seus 2, 3 quilinhos, né? E não tem nada de errado nisso, né? Uhum. Isso é possível. Mas quando nós falamos sobre indicações do Ozempic, que está sendo falado hoje muito, e eu vou falar um pouquinho depois sobre isso também, e de outras medicações, nós estamos falando da obesidade, que é uma doença que gera outras doenças, outras complicações, anos de vida perdidos. Então, por isso que esse ano, inclusive, e até com essa polêmica, né, falando sobre medicações para emagrecer, a ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade e Endocrinologia, publicou uma nota para conscientizar como a linguagem importa, para Uhum. mudarmos como nós falamos, e não medicações para emagrecer, e sim medicações anti-obesidade, que é uma doença que tem a questão, a classificação pelo IMC, pode ter Uhum. obesidade grau 1, grau 2, grau 3, enfim. Para esclarecer as pessoas sobre isso, que a indicação do Ozempic é para da semaglutida, na verdade, né, que é o nome comercial Ozempic, mas que vai vir ainda o Wegovy, né? Mas para esclarecer isso, que é a indicação
para uma doença e, inclusive, para reduzir, digamos assim, o preconceito com o uso das medicações. Porque como temos Certo. falado medicações para emagrecer, Ah, você olha as pessoas usando aí para perder os quilinhos para o verão, digamos, né? As pessoas que realmente precisam e que se beneficiariam muito do seu uso acabam até sendo julgadas quando são usadas. Tipo assim, é preguiça, obesidade é preguiça, é falta de força de vontade. E aí nem sabe que pode procurar ajuda, pode buscar o tratamento médico para tratar essa doença. que é muito diferente, né, Sabrina? Muito diferente de você precisar eliminar ali seus 2, 3 quilos para você, tipo, tá legal, que você considera que precisa, às vezes, 2, 3 quilos, às vezes, teoricamente nem precisaria, né? Mas a gente, principalmente nós mulheres, a gente quer sempre melhorar, né? Uhum. Que bom que a gente quer sempre melhorar. Mas quando é muito peso a mais, eu acredito que precisa sim da ajuda. Tanto, eu digo, de endócrino, nutricionista, personal trainer, né? O que eu acredito que não é legal é quando as pessoas acabam burlando o acesso, sabe? Fazendo, às vezes, o uso de forma incorreta, vindo acarretar outras complicações, né? Porque queira sim, queira não, é um medicamento como qualquer outro. Quando a gente faz um tratamento para qualquer coisa, né? Ah, você faz um tratamento lá, você tem que fazer os dias certinhos, 5, 7 dias, enfim. Você não termina, não para nem antes, porque, estou uma gripe, estou me sentindo bem, vou parar o medicamento. E na verdade, não, você tem que fazer a medicação correta para que o uso do medicamento seja correto e que você não volte daqui a nem 2, 3 dias ou uma semana pegar a mesma gripe para se intensificar e daí você ter que usar outros medicamentos, outras fórmulas para você, vamos dizer, curar a gripe. É mais ou menos isso que é o Ozempic, certo? Estou falando. Qual que é assim, o que acarreta, vamos dizer, você usar. Pode falar, Sabrina, que Não, te atrapalhei. eu ia até falar sobre essa questão, né? Dessas coisas, medicações para emagrecer, que não é nem esse termo, medicações anti-obesidade, porque há muito essa coisa das pessoas buscarem não reconhecerem, não terem consciência da importância de tratar a obesidade, buscar ajuda, porque no passado muitas vezes e ainda hoje, né, usam não só o Ozempic, mas outras medicações clandestinas até, né, sem Aham. indicação, que não são seguras, inclusive, e tanto que tem casos que levaram à morte de muitas pessoas, né, que usam medicações que sem acompanhamento, medicações que não são vendidas na farmácia, medicações clandestinas, para emagrecer, né, para perder peso, digamos assim. E às vezes até sem indicação. Então, assim, no passado era muito vendido, tanto que hoje a gente fala muito do Ozempic, mas tem outras medicações anti-obesidade também, como a sibutramina, que já era usada no passado, que tem indicação e ainda é usada conforme a medicação. O Contrave, que teve aprovação recente, o Ozempic. Então, assim, esses estudos com medicações para o tratamento da obesidade já vem de alguns anos, né? E o Ozempic, na verdade, não é nem a primeira classe, não é nem a primeira medicação dentro dessa classe dos análogos de LPU, né? Porque antes do Ozempic já tinha o Victoza e o Saxenda, né? Que também é uma Uhum. medicação injetável, mas que é de uso diário. Mas o Ozempic, nos estudos, mostrou resultados mais significativos quando o assunto é emagrecimento. E, na Entendi. verdade, assim, o Ozempic é a semaglutida. E aí, Uhum. inicialmente, ela foi aprovada para o tratamento de diabetes tipo 2, foi estudada para isso, mas nos estudos já se via os benefícios em relação ao emagrecimento. E assim, depois disso, foi feito novos estudos para avaliar a eficácia da medicação e efeitos colaterais, riscos, em uma dose maior. Então, por isso Uhum. que em bula o Ozempic é aprovado para o diabetes tipo 2, mas
O Wegovy, que ainda não chegou no Brasil, vai ser o que em bula é aprovado para obesidade, mas é a semaglutida e a dose é o que muda. E claro que o acompanhamento é fundamental, porque eu vejo muito no dia a dia as pessoas que usam na dose incorreta, que tem efeitos colaterais, que às vezes também que não tem estratégias adequadas para fazer o emagrecimento, porque assim, a gente sabe que não é só usar a medicação, né, Cris? Seria muito bom, inclusive, né? Mas não, a gente tem que associar tudo. O exercício físico é fundamental porque nós queremos melhorar a composição corporal, né? A gente O medicamento, o Ozempic, ou enfim, qualquer outro medicamento, quando você está muito acima do peso, eu acredito de verdade que é necessário. Até depois aqui, tem gente que já colocou pergunta aqui, depois eu já volto e peço aqui para a Sabrina. Ele é necessário. O que acontece? O que todos nós temos que entender, né? Como o nosso cérebro ele funciona, indiferente de qualquer medicamento que você for tomar para emagrecimento. Por que tem que ter o acompanhamento? Que é muito importante. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Quando você tem uma perda de peso considerável em um menor período de tempo, que a medicação ela é isso, né? Ela acelera e depois para você manter, me perdoe a palavra se eu estiver falando errado, mas você tem que fazer o desmame, né? E juntamente com alimentação, exercícios para você conseguir manter aquele peso que você eliminou. O que acontece que as pessoas usam o medicamento, cheguei no peso que eu quero, e sem fazer o acompanhamento correto com uma endócrino, param de tomar, cessam ele por conta própria, e sem que ela perceba, ela começa a comer um pouquinho mais aqui, beliscar um pouquinho mais ali, porque ela nem percebe que ela está fazendo isso. E o nosso cérebro ele é tão inteligente que o que ele entende? Eu vou ter que guardar tudo que essa pessoa consumir, porque se ela ter novamente essa perda de peso grande, como aconteceu agora, eu preciso ter substratos energéticos para manter essa pessoa em pé. Então, por isso que a gente ouve muito, e não é mentira, que quando você faz o uso do medicamento, ou quando você perde peso muito rápido, com aquelas dietas muito restritivas, e depois você para de fazer dieta ou para de tomar medicamento, automaticamente você recupera o peso que você eliminou e a conta é quase sempre mais o dobro. Porque o nosso cérebro, o que ele entende? Opa, eu vou guardar tudo, porque se a Cris fizer isso novamente, eu tenho substratos para manter ela de pé. Então, por isso que quando a gente fala que usar o medicamento é legal sim, desde que você faça o acompanhamento e confie na pessoa que está te acompanhando. Confie para você não parar na metade, achar que, não preciso mais. Faça o tratamento certo, não é, Sabrina? Aham. E assim, o que você comentou sobre isso, Cris? Porque a gente tem no cérebro uma região que se chamada hipotálamo, que ela é o centro regulador da fome, da saciedade e do nosso peso também. Então, o nosso cérebro ele entende o peso máximo que a gente alcançou, e não importa como engordou. Se foi porque engordou porque ficou ansioso na Covid, se foi porque teve um divórcio, mudou, né? Então, todo peso tem sua história. Quando você alcança um peso máximo, o hipotálamo, ele entende que aquele peso é um peso bom, é um peso saudável. E tenta defender o nosso corpo do emagrecimento. Então, quando nós começamos a emagrecer, e se a gente faz dieta restritiva, que é muito comum, né? Faz dieta lá 2 meses, perde peso, mas tem uma tendência a perder massa magra, ainda mais se não faz exercício físico, né? Mais ainda, perder massa magra e não gordura. E essa questão do efeito sanfona e do reganho do peso, é por isso também porque o que acontece? Quando você engordou, tá com os seus 120 quilos, e você emagreceu e tá com 90 quilos, o teu organismo é outro, né? Então, o metabolismo reduz, você vai gastar menos calorias, e o cérebro, ele lembra daqueles 120 quilos. Então, ele tem uma tendência a aumentar a fome e diminuir a saciedade. Então, assim, quando a gente emagrece, exercício físico é fundamental e tem que avaliar individualmente. Hoje, cada vez mais nós falamos sobre isso, sobre quem sabe a manutenção da medicação. Por isso que
não adianta, como muitos faziam no passado, mas aquela usar remédio ali para o verão, né? Perder peso para o verão e daí depois engorda. A gente fala cada vez mais sobre quem individualizar o tratamento e, conforme for, manter a medicação, mas o que é fundamental é focar em mudança de hábitos, né? Isso não adianta. Não Usar o tem... medicamento como um álibi ali, como um acelerador e buscar. Quando a gente fala que a gente tem que aproveitar o processo, porque esse processo do emagrecimento não é um processo que você vai passar por ele, ai, pronto, passei, emagreci, tchau. Não, ele é um processo que você vai ter que continuar. Por isso que quando a gente fala muito buscar o exercício que você gosta, buscar uma alimentação equilibrada que você consiga fazer, que não sem perder todos os prazeres da vida. Quando a Cris faz o vinho lá tomando vinho, quer saber como emagrecer tomando vinho? É possível? Claro que é. Quer saber como emagrecer usando uma medicação e depois manter o peso perdido? Tem sim como fazer, desde que é feito da forma correta. Sabrina, posso jogar algumas perguntas aqui que perguntaram? Lá em cima eu já vi que tinha mais. Aqui tem uma da Elisa. Meu pai usou para controle do diabetes tipo 2. Ele disse que sentiu menos fome, sentiu que emagreceu também. Mas, infelizmente, pelo preço, eu não continuo usando. Acredito que pelo valor. Isso é uma coisa, já é importante de ser pensado. Depois dessa live, gente, quem tá por aqui, ó, vou abrir caixinha, tá? Vou abrir caixinha com votação. Então, fiquem por aqui que depois vou estar abrindo. Isso, pode falar. Então, eu ia até falar que a semaglutida, né, o Ozempic, ela age liberando hormônios, né, que nosso intestino já produz, só que eles são eles são rapidamente degradados. Então, a medicação é um análogo do GLP-1, né, uma medicação muito parecida com o GLP-1, que é o hormônio que o nosso intestino produz. E esse hormônio, ele age reduzindo a liberação de hormônios que aumentam a glicose e aumentando a liberação de hormônios que diminuem a glicose. Então, ele age na glicose, né, no diabetes tipo 2, e também ele age a nível central, lá naquela região do hipotálamo, que regula a fome, a saciedade, diminuindo a fome. Muitas vezes até reduzindo o apetite hedônico, que é o prazer, a recompensa pela comida, e diminui também o esvaziamento do estômago. Mas uma coisa até que eu queria falar, que às vezes a gente coloca muita expectativa em cima da medicação, né? Você pensa, fulano emagreceu tanto, esse aqui, fulano. Aí você começa a usar a medicação e não tem não tem aquela resposta, né? Você coloca uma expectativa da medicação, meu Deus, eu vou usar a medicação e vou emagrecer. E por isso que tem que individualizar, né? Tem que avaliar o padrão alimentar. É fome, é ansiedade, é beliscação, é compulsão. Tem que individualizar o tratamento, porque às vezes, e eu entendo, né? Quando você começa o emagrecimento, você está animada, é aquele início, né? A fase ativa, você quer emagrecer e tudo mais. E às vezes não corresponde às expectativas, porque emagrecer é difícil mesmo, mas também porque você não tem, você está usando a medicação lá que o vizinho usou. Você não é igual ao vizinho, né? Efeitos colaterais do Ozempic, Sabrina. Um dos efeitos é o emagrecimento, né? Que não deixa de ser. Mas tem algum efeito colateral, tipo, tem aquelas pessoas que usam eternamente, vamos dizer assim, o que pode ocasionar a médio, curto, longo prazo? A longo prazo, na verdade, essa é uma medicação que reduz risco cardiovascular. Então, quem tem diabetes tipo 2 e quem tem obesidade também reduz risco de infarto, risco de doenças cardiovasculares. Mas, inicialmente, ela pode dar náuseas, vômitos, mas nem todo mundo vai ter. E assim, um efeito também que eu vejo às vezes é constipação, né? Reduz o trânsito intestinal ou diarreia até, mas constipação às vezes porque a pessoa não come, mas não é não comer. Alunas minhas já falaram sobre isso, né? Que lógico que tem algumas alunas que já fizeram uso do medicamento e relataram isso, constipação, coisa que elas não tinham antes. Então, lógico, né? Tem que consumir mais água, enfim, mudar. Daí entra na questão de mudar alguns hábitos para você conseguir fazer o uso correto sem ter esses efeitos colaterais, né? Então, a Elisa que perguntou, né? Quais são os efeitos colaterais? Respondida, Elisa. Mas vamos lá. Deixa eu contar uma historinha. Falei assim, vou
contar uma historinha hoje aqui. Hoje você está aqui vendo essa live. Vamos supor que você está acima do peso, né? Você está, sei lá, com uns 20, 25 quilos a mais. Isso já é muito acima do peso, daí já entra na questão da obesidade, que já é uma doença. Então, é melhor, com certeza, né? É melhor você fazer o uso do medicamento e baixar essa obesidade. Por quê, Cris? Porque a obesidade, ela vai te trazer muito mais risco para a saúde do que fazer um uso desse medicamento e emagrecer. Então, isso é importante, né? É importante relatar. E a pessoa, só que tem muitas pessoas que estão acima do peso e elas não se sentem bem em ir para a academia, né? Tipo, não tô legal, tô com 20 quilos a mais, vou lá, vou ver aquelas meninas lá tudo bonitinha na frente do espelho, fazendo selfie, nanana. Tem pessoas que não se sentem realmente bem em ir para a academia porque não estão se sentindo bem no corpo que habitam hoje, né? Enfim, em que momento, Sabrina, que a pessoa ela se depara e ela se percebe que, olha, sozinho ou sozinha, eu não vou conseguir chegar no resultado que eu preciso? Olha, no geral, o que eu vejo no dia a dia é isso, né? Os pacientes que sofrem com obesidade muitas vezes sofrem sozinhos, né? Tem vergonha mesmo de ir para academia, apesar de saberem que é uma coisa que vai ajudá-los, às vezes até sofrem preconceito quando buscam ajuda para emagrecer, inclusive, né? Muitos pacientes até já me falaram, eu nem falo que eu estou usando medicação porque vão falar, vai ganhar todo o peso depois. Tem que fechar a boca. Né? E claro que tem que mudar hábitos, mudar alimentação, nutricionista, mas assim, se tem essa dificuldade para emagrecer, tem que buscar ajuda em qualquer momento, né? Em qualquer momento, o quanto antes. E assim, também não é porque, às vezes, eu tenho pacientes que falam, às vezes, isso não é uma questão de tentar, é uma doença e tudo mais, mas tem pessoas que emagrecem sem usar medicação também, né? Então, assim, isso é uma coisa, isso tem que ser dividido, tem que ser compartilhado, né? Mas assim, compartilhar com um profissional, porque às vezes a pessoa tem vergonha de buscar ajuda. Então, em qualquer momento tem que buscar ajuda e dividir o tratamento com o profissional, dividir as suas expectativas, medos, né, angústias. Claro que a maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas, já perdeu peso e reganhou. Tem medo de perder peso e reganhar, né? Isso gera uma dor também. Então, acho que é isso, né? Em qualquer momento. Ou seja, se você vê que tá acima do peso, que tá difícil, eu tive a experiência, não sei se a pessoa está vendo a live, mas essa semana, né? Tive uma aluna que começou lá comigo, né? E realmente ela teve um ganho de peso muito grande em um pouco período de tempo. E esse grande ganho que ela teve foi por uma perda que ela teve na família. Então, às vezes, o aumento de peso grande pode ser por uma questão emocional, né? E a pessoa acaba se sentindo mal de buscar ajuda. Mas o quanto antes você buscar ajuda, ou do personal, ou de um amigo para ir junto com você para a academia, não necessariamente você tem que ir pro personal, mas buscar ajuda. Entenda que a obesidade vai te trazer muito mais problema do que às vezes a vergonha que você tem hoje de ir para a academia ou de mudar alguns hábitos. Porque qual que é o nosso maior medo? O nosso maior medo é de sermos julgados, né? Aí eu, quando comecei a fazer as lives, o que vão dizer? Não, a gente tem medo do julgamento. A gente tem, né? E a partir do momento que você coloca na sua cabeça que o que você está fazendo eu chamei a Sabrina. A Sabrina conheço, enfim, por ela ser cunhada da minha aluna, irmã do aluno nosso, mas a gente nem tinha esse contato antes. Mas por quê? Eu vou estar ajudando tantas pessoas que me seguem, tantas pessoas que seguem a Sabrina, às vezes trazendo a informação. Quando eu comecei a falar que a gente ia fazer live sobre o Ozempic, todo mundo, nossa, não, vão descascar, vão falar mal. Não teve uma aluna minha que achou que a gente ia falar bem sobre o medicamento. Falei, então, assistam a live. A gente acaba trazendo informação, porque muita coisa que a gente procura, o que a gente faz? A gente dá Google, né, Sabrina? A gente faz isso, a gente busca, a gente quer informação rápida, a gente quer informação pronta, a gente quer informação que nos facilite, que nos ajude. Por que não, então, buscar ajuda
de profissionais que realmente sabem, que realmente entendem. Eu que trabalho com emagrecimento, Sabrina que trabalha com emagrecimento, né? O nosso Insta tá aqui, enfim, manda em direct, a gente tá aqui para ajudar. Então, a gente tem que deixar um pouco esse medo de sermos julgados e fazer o que precisa ser feito. Se você hoje está aqui assistindo a live e está muito acima do peso, a primeira coisa você já fez, tomou a decisão de estar aqui até agora assistindo. Parabéns. Tem algumas pessoas que estão aqui até agora, parabéns. Vocês estão ouvindo informação correta. Qual que é a segunda coisa que você tem que fazer? Tomar a iniciativa de começar. Com o que, por exemplo? Ó, vamos beber água hoje. Cris fala tanto de água. Vamos beber um pouco mais, dobrar um pouquinho a quantidade de água. Água emagrece. Né, endócrino? Me fala aí, água emagrece ou não emagrece? Com certeza. Às vezes não é fome e é desidratação, né? É falta de água. Desidratação. Até porque o mesmo local que o nosso cérebro sinaliza, digamos assim, a fome, também sinaliza a sede. Então, às vezes não é fome e é falta de água. Então, isso é fundamental, água. Totalmente. Estava aqui até vendo que eu vou voando nos assuntos, sabe? Tinha mandado umas coisas aqui para Sabrina. Ah, Sabrina, eu vou perguntar mais isso, mais aquilo. Mas é muito legal quando a gente começa a conversar e vem assuntos indiferentes para estar falando. Se alguém tem mais pergunta, pode estar falando. Sabrina, para quebrar um pouquinho do gelo do assunto, você treinou hoje? Logo hoje, logo hoje você vai perguntar. Olha, hoje não, mas exercício físico é um hábito no meu dia a dia inegociável. E é o que eu falo para os pacientes. Tem que ser inegociável. Isso tem que ser igual você escovar os dentes. Tem que ter o teu horário, porque se nós deixar, eu vou ver se eu faço. Vai surgir algo mais importante. Então tem que ser algo inegociável. E é o que eu falo para os meus pacientes também, né? Ah, porque eu não gosto da academia e não sei o quê. Eu sempre falo, olha só, tem que dar uma nova oportunidade para você fazer. Muitos já devem ter feito, muitos nunca nem fizeram, né? Mas assim, essa é uma nova fase, é uma nova oportunidade, é o que eu falo. Você tem que associar o processo de emagrecimento como algo bom. Não é um emagrecimento, é algo que você quer, que vai melhorar a tua saúde, a tua autoestima, a qualidade de vida. E é o exercício também. E o exercício, ele melhora outros pilares. Melhora o sono, o gerenciamento do estresse, que é um desafio hoje. Sintomas não Quando você vai buscar um exercício, vamos supor, né? Quem tá aqui vendo hoje é aquela pessoa que tem vergonha de ir pra academia. Um ponto que você pode buscar e ver se vai funcionar para você, que eu falo que tem para pessoas que funcionam e tem para pessoas que não funcionam, né? Eu tenho o trabalho online e tenho o trabalho presencial. Tem pessoas que funcionam muito bem no online. Então, às vezes, se você é aquela pessoa que está aqui hoje e não gosta de ir para academia ou não pode ir lá para o personal trainer e tal, por que não online? O online, dependendo do programa que você fizer, ele te coloca metas, desafios, onde você não pode procrastinar. E uma delas é compromisso com você mesma. Colocar o horário do seu treino. E ser inegociável, como a Sabrina falou. E se você é aquela pessoa que precisa do empurrão, precisa de alguém que te ligue, então busque uma pessoa que você se identifique, né? Ah, eu gosto daquele fulano lá, eu gosto do jeito que ele mostra os treinos na internet. Eu gosto. Busque alguém que você se identifique um pouco com a pessoa. Por quê? Porque você vai ver essa pessoa às vezes mais do que alguém da sua família, né? Então você tem que ter identificação com quem você treina. Isso é importante. E esse compromisso que você tem com a pessoa, um amigo, uma amiga, poxa, se marcou de treinar com ele todos os dias, 18 horas da tarde, você vai furar? Não vai. A partir do momento que você tem um compromisso, é muito mais difícil você faltar treino. E buscar um exercício que você gosta. Ah, mas eu já tentei de tudo, não gosto. Mas você tem que ser um pouco persistente no sentido que quais benefícios que você vai ter se você fizer hoje 10 polichinelo e 20 abdominais? Qual que é o benefício que você vai ter? O primeiro é que você já vai dormir melhor. Então, às vezes, a gente fica pensando no benefício que a gente vai ter a longo prazo e não pensa naquele benefício que você vai ter logo depois. Durante o treino, você já começa a liberar hormônios do prazer, você já começa a se sentir bem e falar assim, nossa, que bom que eu vim.
Então, quando você pensa em adiar a sua academia, o seu treino, o seu esporte que você faz, pensa na sensação que você vai ter daqui 20 minutos em exercício. Porque é desafiador, às vezes, você sair 15 para 6 da manhã para ir para o treino, porque é o horário que você pode. É desafiador. Mas não pense no momento em que você está acordando e levantando, mas pense sim quando você está lá na frente, depois de 20, meia hora de exercício, que você já começa a ter aquela sensação de é bom, né, Sabrina? E assim, sabe uma coisa, Cris, até eu ouvi isso de chamar uma amiga, né? Eu tenho uma paciente também, ela me falava que tinha vergonha de ir para academia. E aí até ela começou a ir com uma amiga, né, consultar um personal, e hoje ela vai sozinha. Porque, e ela fala que já não tá mais nem aí, porque isso ajuda na questão sintomas ansiosos e vários outros pontos. Mas essa coisa do exercício físico, eu até falo por mim, que tá, tudo bem, eu faço a musculação, mas esse ano eu comecei a fazer yoga também. E aí, quando você vai, o exercício ele vai te desafiando, você vai melhorando cada vez mais. E na yoga também, né? Eu comecei a melhorar os movimentos. E na academia também, uma coisa puxa a outra. Isso vai reforçando a tua autoestima, você vai vendo o quanto você é capaz, entendeu? E Uhum. até o fato de você acordar, então, que seja 6 da manhã para ir na academia. Eu falo até para os meus pacientes, né? Não é para qualquer um. Isso mostra o quanto você é capaz. Então, isso reforma a tua autoestima também, autoconfiança, né? Você vê que o teu autocuidado, você cuida de você, né? Você é capaz de cuidar de você. Então, tem que dar o passo, né? Tem que dar a oportunidade para algo novo. Tem que dar o passo, tem que dar a oportunidade. Todos podem, todos são capazes, indiferente do medo que você tem aí, indiferente do quanto que você está acima do peso. Então, busque dar o primeiro passo, busque começar. A gente está aqui, eu falo sempre, E, estou aqui. e assim, essa questão da vergonha, que, claro, isso precisa ser compartilhado, né? Esse é um sentimento que existe, né? Não pode ser diminuído. Existe esse sentimento e nós compreendemos, né? Mas então, como você falou, então o online, né, é um super meio para começar e quem sabe Exatamente. depois você partir para academia. É uma ótima opção, né? Exatamente. Eu vou aproveitar para fazer, ó, já vem a próxima pergunta. Fiquem aí, ó, a gente vai ter um desafio, tá? Já tem data, tô anunciando agora, dia 2 de dezembro, é um sábado, vai ser às 9 da manhã, onde a gente vai estar fazendo desafio, que é um treino que eu vou estar ministrando. Para quem não for de Cascavel, eu vou estar deixando live para que todo mundo possa fazer e quem sabe dar o start no seu emagrecimento, que ainda dá tempo. Tá? Então, marca aí, ó, dia 2 de dezembro, se eu não me engano, é um sábado, 9 horas da manhã. Sabrina, você tá convocada. Pois Vai ser, é. vai Fechou. ser lá no Fechou. Cidunard. Eu vou levar a Carla, se a Carla estiver aí. Isso! Aham. Vai ser às 9 da manhã lá no Cidunard de forma presencial. E também eu vou estar deixando rolando live para que todo mundo possa fazer. Que tem aquela velha questão. Tem quem tenha vergonha, enfim, e tal, não queira ir lá. Então vai poder participar pela live. Vai ter coisa muito bacana para quem participar naquele dia. Vai ter umas novidades legais, vai ter o lançamento do programa, vai ter muita coisa bacana para vocês estarem fazendo, que dá tempo sim de eliminar peso até final do ano. Sabrina, quem tá aqui quer perder um pouco de peso? Nós estamos quase que na metade de novembro. A água não tá mais batendo na bunda, a água tá batendo no pescoço. Dá Dá uma tempo. dica. O que a gente pode fazer para dar uma acelerada, para dar um start aí no emagrecimento? Dá uma dica para nós. Primeira coisa é começar a descascar mais e desembalar menos, né? Reduzir industrializado. iFood, fast food, reduzir, né? Reduzir e diminuir. Isso vai reduzir até gastos, Uhum. se nós formos pensar, né? E buscar mais alimentação limpa, digamos assim, né? Alimento que você faz em casa. Comida de verdade. Reduzir gordura, melhorar o consumo de proteínas nas refeições que vai dar mais saciedade. A água, como você comentou antes, e reduzir isso entra nos industrializados, né? Bebidas açucaradas, álcool. Ih, dá pra fazer muita coisa, né? Dá para começar. Então, a Sabrina já Pra deixou várias começar. dicas aqui para nós. Então, vamos se mexer um pouquinho, gente. Vamos buscar aquela motivação que eu falo que tá dentro da gente.
Lembramos que, vamos dar uma recapitulada, o medicamento é legal sim, ele não é medicamento para emagrecer, me corrija como é que eu falo, Sabrina? É a medicação anti-obesidade. Medicação anti-obesidade, vou mudar meu palavreado, a medicação anti-obesidade, porque é muito melhor você tomar um medicamento e emagrecer do que você continuar obeso, que a obesidade vai te trazer muitas outras disfunções no seu organismo que vai te prejudicar muito mais, né? E lembrar que de nada adianta você fazer o uso do medicamento se você não fizer o que precisa ser feito, que é vestir a roupa de gente adulta, começar a se mexer, buscar motivação, começar a melhorar a alimentação, sem ter que cortar tudo fora. A gente não fala de cortar os punhos fora, não. É ir adequando a sua alimentação para que você consiga fazer de forma leve, tá? Outra coisa legal de falar assim, ó, o nosso cérebro, ele não está acostumado com perda, né? A gente só gosta de ganhar. Todos nós gostamos de ganhar, né? Quando a gente ganha, a gente fica feliz. Por isso que é difícil o cérebro entender o perder peso, o eliminar peso. Então, por isso também que é mais desafiador. Eu falo isso por mim, tá? Não li estudo nenhum, mas que cerca de 80% a 90% do emagrecimento tá aqui, ó. Tá na nossa cabeça. Quando a gente virar a chavinha aqui, por isso que o programa do Magras com a Cris ajuda muito nisso também, virar essa chavinha do emagrecimento. Sabrina, obrigada, muito, muito obrigada por você disponibilizar seu tempo, com muita informação legal. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Sabrina. Eu que agradeço, Cris. Foi ótimo, foi super bom para desmistificar e nos colocar à disposição, né? Para acolher os pacientes, as pessoas, né, que sofrem com a obesidade. Isso porque é uma dor. É uma dor, né? Saber que a gente está aqui, ó. Qualquer dúvida, mandem direct aí para Sabrina, mandem para mim. Eu vou estar abrindo caixinha, ó. Já estou bolando aqui. Eu vou estar abrindo uma caixinha para fazer uma votação. Daqui a pouco eu abro a caixinha para fazer uma votação. Corre lá que daí eu vou compartilhar esse resultado. Se liga na votação. Obrigada, Sabrina, mais uma vez. Obrigada, Cris. Um beijo e uma boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.